Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. 5h26, vamos colocar nessa conversa aqui o cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, conosco nos Bastidores do Poder. Schiller, seja muito bem-vindo de volta aqui aos Bastidores do Poder, tudo bem contigo? Tudo bem, Cris? Prazer falar contigo, Cláudia. Lana, tava com saudade de participar, mas um dia quente como hoje é um prazer falar com você. O prazer é nosso. Aliás, Schiller, já dá pra gente tentar traçar aí os impactos deste 7 de setembro para a política, para as relações políticas, jurídicas? Por onde a gente começa, hein, Schiller? Olha, a grande pergunta, eu acho, como que o sistema político vai digerir isso, né? Eu acho que essa é a questão. Como o Congresso Nacional vai digerir, obviamente você vai ter uma reação muito forte da oposição, que é previsível, você vai ter um apoio, eu percebo, digamos, que a ideia do presidente Bolsonaro de fazer uma demonstração de força, colocar a gente na rua, né, já numa linha de pré-campanha eleitoral, muito antecipada, enfim, mobilizar a sua base mais radicalizada, de alguma maneira ele cumpriu essa ideia, né, esse objetivo. Quer dizer, se o seu objetivo era produzir imagens fortes para circular pelas redes sociais e mobilizar essa base, bom, tá cumprido o objetivo. Agora, no mundo político, no sistema político, no Congresso Nacional, a minha impressão é que o presidente Bolsonaro saiu com um enorme problema desse 7 de setembro. Né? Primeiro porque ele usou algumas expressões. No discurso de Brasília, ele fez aquela famosa vírgula, né? Faz a defesa da democracia, diz que jurou a Constituição, logo depois ele coloca uma vírgula e diz, olha, mas se o ministro não for enquadrado pelo presidente da corte, poderá haver consequências e tais e tais e tais. Né? Faz aquela convocação do Conselho da República sem pé nem cabeça, a gente comentou antes, quer dizer, pura retórica isso. Como é que você convoca ou diz que vai haver uma reunião do Conselho da República amanhã, sem que os demais membros do Conselho da República sequer saibam, né, que a reunião vai acontecer? Então, é um conceito de responsabilidade do chefe de Estado, mas, enfim, vale ali no momento do comício. Vamos lá, um pouco sem agenda o comício. Né? A agenda original dessas manifestações era a questão do voto impresso, que acabou no Congresso Nacional, era a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que também terminou no Senado, se transformou no tema da liberdade de expressão, que é um tema muito abstrato, no fundo, e terminou mesmo no fundo, numa crítica muito pessoal, muito ofensiva à figura do ministro Alexandre de Moraes. Então você tem um presidente da República que se coloca do tamanho de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha impressão, se eu pudesse usar uma frase, eu diria assim, o presidente Bolsonaro teve uma grande oportunidade de sair grande de um evento como esse, quer dizer, reunindo aí milhões, no fundo, de pessoas em todo o país, né? E saiu menor, na verdade, porque ele faz um discurso, né, quase pessoalizado em relação a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, acho que no mundo político isso não vai repercutir bem. Né? O PSDB já convocou essa reunião aí para discutir processo de impedimento. Eu acho que a grande incógnita é como o Centrão vai se comportar, né? Porque oposição e governo são previsíveis, mas como é que o Centrão vai se movimentar? Né? Como é que o presidente Arthur Lira vai se movimentar? Como é que fica a posição desses partidos que hoje são a base real de sustentação do presidente Bolsonaro no Congresso? Né? Existe o general tempo, o fato, nós recentemente, foi uma observação do ex-presidente Temer, nós já estamos aí caminhando, né, setembro, processos de impeachment são demorados, quer dizer, eu acho que toda essa avaliação de contexto vai ser feita. Eu acho que tem uma expectativa de qual será a reação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tende a ser muito corporativo nessas questões. Como houve uma agressão direta ao ministro do Supremo, e, na minha opinião, uma frase inédita na história da redemocratização, o presidente da República dizendo que não acatará decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não me lembro disso em 30 anos de redemocratização. Então, é uma frase muito dura, dita para centenas de milhares ou milhões de pessoas, enfim, para a audiência nacional. É algo bastante grave e eu acho que vai merecer uma resposta duríssima por parte do Supremo Tribunal Federal. Então eu diria, no mundo institucional, que no fundo é o mundo real da política, quer dizer, o presidente pode ter feito lá seu comício, mobilizado sua base, mas sai com um enorme problema desse 7 de setembro. Schiller, Lana Canepa falando aqui, queria te perguntar sobre essa tentativa do presidente de dizer que o Brasil está sob uma ditadura dos governadores e prefeitos, porque eles não estão fazendo cumprir
o artigo 5º da Constituição, que seria a liberdade de ir e vir, e de trabalhar. Isso ele usou muito contra o lockdown no discurso, porque primeiro ele tentou emplacar uma teoria de que o Supremo Tribunal Federal o impediu de agir em meio à pandemia. Depois percebeu que competência concorrente não cola, né? Então, agora ele usa isso, que ele diz que os governadores e prefeitos estão agindo contra a Constituição, que eles não podem agir fora das 4 linhas da Constituição, e que se eles podem, nós também podemos. Tem alguma consequência para esse tipo de discurso, ou esse também é só a parte da retórica do circo montado pelo presidente para chamar mais atenção do que os problemas reais do Brasil hoje? Olha, eu fico com a segunda opção, é a retórica, né? Porque, vamos lá, primeiro que isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma interpretação, na minha avaliação, eu não sou jurista, obviamente, mas vamos lá, correta da Constituição. Por quê? Porque a gestão da saúde pública no Brasil ela é consorciada entre os entes federativos, está na Constituição. Então, quer dizer, ninguém melhor que o prefeito conhece a sua cidade, o governador conhece o seu estado, quer dizer, a ideia de que você vai implantar medidas de isolamento social, etc., a partir de Brasília, em todo o Brasil, é uma ideia absurda. Então, não há nenhuma base para isso. Aliás, não há nenhuma base para esse tema Vamos imaginar que o presidente resolva realmente desobedecer uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal Federal, né? Seria o caso extremo, digamos, né? Qual é que seria a consequência disso? A consequência disso seria a minha visão, quer dizer, ele precipitaria o seu impedimento, né? Muito rapidamente. As instituições brasileiras são fortes, a democracia brasileira já se mostrou resiliente. Então, quer dizer, nós estamos no reino da bravata, essa que é a verdade, né? Então, não há nenhuma realidade nisso, isso é uma retórica para a base política, para a base eleitoral. A impressão que eu tenho, né, é que o presidente faz um discurso de campanha. O problema do discurso de campanha é que nós estamos em setembro do ano anterior, nós não estamos em setembro do ano eleitoral, a gente está em setembro do ano anterior. Então, quer dizer, o presidente parece que abre mão da função, do exercício da função da presidência da República, que é uma função de magistrado do país, e faz um discurso de campanha. Chile, a gente percebe nitidamente que os atos de hoje, né, as manifestações, foram atos meramente eleitorais, né? O presidente se esforçou tanto para estimular as pessoas a comparecerem a esses atos para ter um enorme palanque, né? Claramente, com vistas às eleições do ano que vem, mostrar que está vivo, mostrar que, ao contrário do Lula, ele sai às ruas e é aclamado, e o Lula, para ir na praia, tem que mandar polícia bloquear 500 metros de areia para ele tomar banho. Enfim, o fato é que é uma questão meramente eleitoral. Mas, assim, a impressão que dá é que ele não faz a menor ideia, ou se faz, ele está apostando nisso, né? Ele está caminhando para isso deliberadamente, né? Ele não faz a menor ideia que a única pessoa aí, a única figura a ser prejudicada, eu não quero discutir os prejuízos que isso causa ao país, etc. Eu estou falando do projeto político, né? O principal prejudicado é ele próprio. Não há a menor chance dele se escapar dessa, né? De escapar de uma vingança que será letal do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já deu demonstrações aí que tem tido uma atitude política, né? Claramente política, e como tal não vai deixar isso barato, né? E aí, assim, quando ele vai lá, insulta o ministro Alexandre de Moraes, ele está esperando o quê? Que os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, que já deram demonstrações de corporativismo reiteradas vezes, ele acha que os demais ministros vão passar a olhar enviesado para o Alexandre de Moraes? É claro que não, eles vão se abraçar, vão correr para o abraço lá de solidariedade, né? E com isso ele acaba criando impasses, né, que de fato inviabilizam o próprio projeto dele para 2022. Aí até agora há diversas hipóteses, né, inclusive de algum grande finale à la Getúlio, né? Quem sabe? Né? Quem sabe? Mas eu não consigo chegar a uma conclusão, Chile, se você puder lançar luz sobre isso. O que é que pretende, afinal, o presidente com esse comportamento? Olha, é uma grande incógnita, viu, Cláudio? Eu concordo inteiramente com essa análise, né? Eu acho que a aposta do presidente Bolsonaro é exatamente na demonstração de força. Quer dizer,
a decisão agora primeiro, tem uma decisão do presidente Arthur Lira, né? Ele tem mais de 100 pedidos de impedimento. Na minha interpretação, quer dizer, o fato de um presidente da República, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o presidente da República, num palanque, no 7 de setembro, dizer que não acatará determinações de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é um motivo para, no mínimo, se considerar seriamente um processo de impedimento. Eu acho que, se até agora essas questões eram discutíveis, não é? Havia muita margem de interpretação, de subjetividade, gestão da pandemia, uma série de questões, agora você tem uma frase objetiva, inquestionável, que não tem margem para interpretação, do presidente, e a palavra do presidente não pode ser desconsiderada, não pode ser considerada, enfim, uma bravata, no sentido dela, ela é uma bravata objetivamente, porque o presidente não tem condições objetivas de fazer isso. Mas é preciso considerar com seriedade o que o presidente disse. Né? E o que o presidente disse é que não acatará determinações do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, quer dizer, se há problemas na relação do Supremo Tribunal Federal com a liberdade de expressão, e nós aqui na Band, a gente discutiu muito isso, eu tenho sido crítico de várias decisões da Justiça, não só o Supremo, da Justiça Eleitoral, da Corregedoria, do TSE recentemente, aquela questão de desmonetização, a gente fez muita crítica e a função da imprensa é criticar quando acha que tem que criticar. Agora, isso precisa ser resolvido no plano institucional. Não pode ser decidido num plano para-institucional, fora das quatro linhas. Ninguém sabe que espaço é esse. Não existe esse espaço no Brasil desde a redemocratização. Então, quer dizer, você tem nesse momento um enorme problema institucional. Quer dizer, o que o presidente Arthur Lira fará com essa declaração? A impressão que eu tenho, que a aposta do presidente Bolsonaro é: eu tenho milhões de pessoas nas ruas que me apoiam, eu tenho uma enorme força política, eu tenho apoio popular, eu tenho meus 30%, né, o meu terço do eleitorado, e isso me dá condições políticas de continuar. Né? Eu acho que essa, no fundo, é a última aposta do presidente Bolsonaro. Né? E vamos para as eleições, vou mobilizar a minha base, esta é a retórica, é a única retórica que eu conheço, que eu consigo realmente mobilizar o meu eleitorado, né? Mais do que eleitorar nesse momento é a base militante, e ponto. Né? Então, eu acho que não há muita estratégia depois disso. O fato do presidente dizer que participaria de uma reunião do Conselho da República sem que a reunião exista objetivamente, né? O próprio Planalto, se eu não me engano, há pouco já comunicou que a reunião não existe, o presidente fala de uma reunião que não existe, já mostra que não tem, na verdade, muita estratégia. Tem uma intuição de um pré-candidato num palanque que parece que se esquece, que aqui eu até talvez esteja sendo um pouco enfático demais, mas parece que se esquece que é o presidente da República. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, participando conosco aqui nos Bastidores do Poder. Schiller, valeu pela participação. Volte sempre aqui para a gente bater papo, tá bom? Grande abraço, prazer falar com vocês. Um abração. 5h39.